Em nome da liberdade, reis caíram. Igrejas foram esvaziadas, monges calaram-se, enquanto a multidão, ou talvez seus líderes de merda, erguia novos deuses. A Revolução Francesa marcou o fim de uma era. Mas será que também iniciou uma nova religião? Talvez a religião do Estado? A religião do homem? Hoje, nas crônicas da Primeira Aurora, investigamos os símbolos, os rituais e os santos ocultos da Revolução Francesa. Acredite se quiser, mas muita coisa mudou, e tentarei mostrar a vocês o quanto a humanidade ascendeu e decaiu ao mesmo tempo. Antes do grito, veio o silêncio. Um silêncio esmagador, feito de fome, de impostos, de injustiça. No final do século XVIII, a França já não conseguia mais sustentar o peso de si mesma. Um rei endividado, seja por conta de uma aristocracia falha de senhores feudais e burocratas corruptos e hedonistas, ou por conta de malditas guerras contra seus inimigos. Por fim, uma nobreza privilegiada e cega, e um povo faminto. A terra havia se esgotado, as colheitas fracassavam, a máquina do Estado, inchada por guerras, luxo e opressão, esmagava o camponês e o artesão com taxas e dívidas. O terceiro Estado, que representava a maioria da população, sustentava toda a pirâmide social, mas nunca tocava seu topo. E enquanto o povo sangrava nas ruas e nos campos, nas salas iluminadas por velas e razão, outra revolução nascia, uma revolução de ideias. Rousseau pregava o contrato social, Voltaire a liberdade de pensamento. Diderot organizava o conhecimento como um novo catecismo secular. O iluminismo acendia um fogo invisível e logo ele alcançaria as praças. E essa corrente filosófica fora a causa da ascensão e imediata decadência do mundo ocidental. 14 de julho de 1789. A Bastilha, prisão, fortaleza, símbolo do absolutismo, cai diante da fúria popular. Mas não era apenas pedra o que desmoronava naquele dia. Era um mundo inteiro. Um rei já não era mais intocável. O direito divino começava a ruir. E então surgiram 3 palavras, 3 promessas: liberdade, igualdade, fraternidade. Não apenas um lema político, mas um novo evangelho. Liberdade tornou-se o novo céu. Igualdade, a nova lei. Fraternidade, a nova comunhão. Essas palavras passaram a ser entoadas como orações, escritas em panfletos, hasteadas em bandeiras, gravadas no coração de uma nação que renascia. Elas eram o tripé de uma nova religião civil, uma trindade laica, mas sagrada, um dogma moderno pronto para substituir a antiga fé. Mas toda fé, mesmo nova, precisa de símbolos, precisa de santos, precisa de sacrifícios. Mas por trás do idealismo iluminista, começou a se formar um novo culto, com suas próprias liturgias e mártires. Quando a Bastilha caiu, não foi apenas uma fortaleza que ruiu. As paredes da velha ordem começaram a trincar, e com elas, os altares. A Revolução Francesa não quis apenas depor o rei. Ela quis entronar um novo soberano, a razão. E para isso, seria preciso derrubar os deuses antigos. As igrejas foram esvaziadas, imagens de santos quebradas a marteladas, missas proibidas, sinos silenciados, padres perseguidos, torturados, mortos. Os bens da igreja foram confiscados, como se o templo fosse agora um inimigo do povo. Mas a ruptura mais simbólica talvez tenha sido o tempo. O calendário cristão, com seus domingos sagrados e santos celebrados, foi apagado. Em seu lugar,
nasceu o calendário revolucionário, onde até os nomes dos meses foram rebatizados. O domingo foi extinto e Deus exilado do tempo. Mas o vazio que se abriu não permaneceu vazio muito tempo. No coração de Paris, a Catedral de Notre-Dame, antes Casa da Virgem, foi transformada no Templo da Razão. Ali, sob os arcos góticos, foi encenado um novo culto. Atrizes vestidas de branco, como deusas vivas, representavam a deusa Razão. Procissões cívicas, música, incenso e bandeiras tricolores substituíram o crucifixo. Era uma liturgia sem Cristo, mas ainda com fé. Fé no homem, fé na razão, fé na revolução. Mas não parou por aí. No ano seguinte, em 1794, Robespierre, o incorruptível, propôs algo ainda mais ousado: o culto ao Ser Supremo. Não era um retorno a Deus, era a criação de um novo, um Deus da virtude, da moral, do Estado, sem dogmas, sem revelações, mas com festas, altares e cerimônias públicas. Robespierre falava como profeta, agia como sumo sacerdote. Na sua visão, a República precisava de uma religião civil, não para adorar, mas para obedecer. Sendo assim, ali nasceu o Deus chamado Estado. Deus esse que no futuro muitos governos ressuscitaram. Por fim, o Estado, o governo, o partido se tornaram os novos deuses da sociedade moderna. A Constituição, o novo catecismo, a nova doutrina, os políticos, senadores e deputados e presidentes, os novos santos, a nova nobreza e elite do sagrado Estado. Como dizia Rousseau, a religião civil é necessária para o contrato social. Na França revolucionária, a fé foi nacionalizada, a razão virou culto e o povo, sem perceber, trocou de altar. A revolução, que começou com hinos e promessas, logo ergueu altares mais sombrios. Altares não de pedra, mas de aço. Não cobertos por flores, mas por sangue. Entre 1793 e 1794, a França mergulhou no que a história batizou de Reinado do Terror. Mas talvez fosse mais justo chamá-lo de sacrifício político. Um ritual coletivo onde o sangue tornou-se moeda de redenção nacional. É aquela coisa, meus amigos. Todo mundo fala em bem comum como se fosse um dogma inquestionável. Mas até quando o tal do bem comum é de fato algo bom? Quando olhamos mais de perto, percebemos que, muitas vezes, ele é só a vontade da maioria empacotada em papel de presente moral e imposta a quem pensa diferente. Democracia? Sim, claro. Mas também é o sistema onde, com frequência, a maioria cansada, medrosa de seres ignorantes ou massas manipuladas tem poder suficiente para calar a minoria ou aqueles que ousam questionar. O trágico é que, em nome da liberdade, às vezes construímos uma prisão, desde que seja confortável, popular e com eleições a cada 4 anos. O que define a liberdade, sendo seu ponto de vista de liberdade uma opressão para os outros. E aí vem a pergunta incômoda: será que o culto ao consenso não é, no fundo, só uma maneira elegante de eliminar a divergência? Os revolucionários, antes poetas da liberdade, tornaram-se juízes implacáveis. No centro desse novo templo, o tribunal revolucionário julgava os inimigos do povo. Eram padres, nobres, camponeses, cientistas, moderados, até antigos aliados. Bastava um sussurro, uma suspeita, uma denúncia anônima. O julgamento era breve. A sentença, quase sempre a mesma: a guilhotina. Quem não concorda comigo é contra a liberdade. Agora pensem bem nessa frase que eu disse
e reflitam sobre ela. O que me ofende ou não gosto é considerada tirania, mas o que eu penso é liberdade. Talvez não seja apenas uma forma egoísta de nos blindarmos contra pensamentos diferentes. A guilhotina não era apenas um instrumento, era o novo altar da fé revolucionária. Lá não se ofereciam cordeiros, mas cabeças. O povo assistia em silêncio ou em êxtase ao sacrifício contínuo que purificava a pátria. O terror matou mais de 16 mil pessoas oficialmente. Mas a contabilidade do sangue é fria e insuficiente, porque por trás de cada nome havia uma lógica e um pensamento diferente e ideias que nos foi tirado desse mundo. Era a lógica do sacrifício coletivo. O terror não era um desvio da revolução, era sua consumação ritual. Se a liberdade era um novo Deus, ela exigia seus mártires. Se o povo era soberano, o povo também exigia sangue para manter sua soberania. Era um batismo às avessas. Em vez de água santa, lâminas. Em vez de arrependimento, julgamento. Em vez de salvação, purificação política. E assim, como toda religião que nasce com fervor, a revolução construiu seu caminho com mártires, profetas e o prenúncio de seu apocalipse. Quando o sagrado é derrubado, nem sempre o vazio permanece. Às vezes, ele é preenchido, mas com novos deuses. E durante a Revolução Francesa, enquanto crucifixos eram queimados, altares demolidos e mosteiros saqueados, uma nova religião nascia. Uma teologia política travestida de razão. Não era uma fé no transcendente, mas no homem. Não era uma doutrina da alma, mas da sociedade. Mas mantinha todos os elementos de uma religião tradicional, cuidadosamente substituídos por seus equivalentes políticos. O Deus cristão foi destronado, e em seu lugar ergueu-se a razão, ou mais tarde o Ser Supremo de Robespierre, não como uma entidade pessoal, mas como uma força, moral universal, fria, impessoal, mas onipresente. Se antes se dobravam os joelhos ao Criador, agora erguia-se a mão em juramento ao contrato social. Os santos da nova fé já não usavam hábito, mas palavras afiadas e panfletos incendiários. Eram os mártires da Revolução. Marat, Danton, Desmoulins, cada um, ao morrer, ascendia como ícone do novo culto. O corpo de Marat, assassinado em sua banheira, foi imortalizado por Davi como um Cristo laico, com sua cabeça tombada como a de um redentor sacrificado, segurando em uma mão uma carta e na outra o silêncio da morte. Ali, o sangue não representava apenas morte, mas redenção da pátria. A Igreja, antes mediadora entre Deus e o povo, foi substituída pela Assembleia Nacional e pela Convenção, onde o novo dogma era escrito, debatido, recitado e imposto. Ali não se pregava o Evangelho, mas a Declaração dos Direitos do Homem, considerada quase um texto sagrado, acima de qualquer constituição, quase acima da própria realidade. As missas, agora proibidas, deram lugar às festas cívicas, cerimônias patrióticas que imitavam os ritos da antiga religião. Hinos, procissões, juramentos solenes. Em vez de hóstias, distribuíam-se medalhas. Em vez de bênçãos, palavras de ordem. Crianças juravam fidelidade à pátria. Homens e mulheres renovavam sua fé cívica ao som de tambores e estandartes tricolores. A nova liturgia era laica, mas profundamente ritualística. Ali, a religião do Estado, como um Deus, estava a todo vapor. Até mesmo o Apocalipse cristão teve seu reflexo revolucionário. A queda do antigo regime foi vista como o fim de uma era de trevas. O rei era a besta, a monarquia, a Babilônia. E a nova república era o reino vindouro, não dos céus, mas da terra,
redimida pela vontade do povo. Era uma substituição simbólica minuciosa, uma reconstrução da realidade espiritual sob novas vestes. O altar foi mantido, a cruz apenas girada. A revolução não apenas matou reis e padres, ela canonizou ideias, santificou mártires políticos e consagrou o Estado como um novo mediador da virtude, o Deus Supremo. E assim, uma nova religião havia nascido, sem céu, sem inferno, mas com fé, dogma, moralidade e punição para os hereges. A Revolução Francesa não terminou com a queda da Bastilha nem com o último golpe da guilhotina em Robespierre. Ela sobreviveu, transformada, espalhada. E como toda religião recém-nascida, carregava a chama de um novo credo, um credor secular. Sua primeira grande heresia foi também seu maior ato de fé, substituir o sagrado pelo político. A cruz cedeu lugar à Constituição. Deus cedeu lugar à razão. E os púlpitos das igrejas deram lugar às tribunas dos parlamentos. Mas o que parecia libertação logo revelou outro tipo de dominação: a sacralização do Estado. A Revolução criou dogmas universais, como os direitos do homem e do cidadão, não apenas como leis, mas como verdades absolutas, indiscutíveis, revestidas de moralidade transcendental. Não eram apenas normas políticas, eram mandamentos modernos. E, como os 10 mandamentos de Moisés, foram inscritos não apenas no papel, mas na alma das nações. Essa nova religião laica não ficou confinada à França. Rapidamente, o modelo revolucionário foi exportado como uma evangelização política. Inspirou o ideário republicano que anos depois influenciaria as independências da América Latina, o nascimento da República Brasileira através de um golpe fajuto e maldito sobre a nação brasileira e os súditos do imperador, e até o reordenamento filosófico dos Estados Unidos, onde liberdade também virou fé. Nascia um novo tipo de proselitismo, não mais pelo batismo, mas pelo contrato social. Não mais com cruzadas, mas com revoluções. E o mais curioso é que muitas doutrinas aparentemente opostas beberam da mesma fonte. O liberalismo, o socialismo, o comunismo, o positivismo, todos herdaram o impulso francês de refazer o mundo com base em ideias puras, iluminadas, racionais, e de criar a partir delas um homem novo. Mas a que custo? A utopia da razão frequentemente revelou-se um pesadelo disfarçado. A promessa de liberdade muitas vezes justificou prisões. O nome da igualdade justificou perseguições. E a fraternidade foi por vezes apenas um estandarte para justificar a censura e o silêncio daqueles que não são seus irmãos de ideais. Como toda religião, essa nova fé também teve seu inquisidor moral, o Estado moderno. O Estado tornou-se a nova igreja. Onipresente, onipotente, legislador dos costumes, árbitro do bem e do mal, e o cidadão, agora livre, tornou-se o seu novo fiel, jurando lealdade, pagando tributos, repetindo dogmas e sendo julgado não por sua fé em Deus, mas por sua fé na razão, na república, no progresso. Assim, o legado oculto da Revolução Francesa não está apenas nos livros de história, nos monumentos públicos ou nos discursos de políticos. Ele vive nos rituais invisíveis da modernidade, nas escolas que catequizam para a cidadania ignorante de seus cidadãos, de seus gados políticos, súditos de instituições, súditos de políticos, súditos dos diversos partidos que manipulam as massas, nos tribunais que julgam com moralidade secular, e nas constituições que, como escrituras, proclamam o que é sagrado, o que é permitido e o que é blasfêmia política. Porque, no fundo,
a Revolução Francesa não matou a religião, apenas a transformou em outra coisa. Talvez a Revolução Francesa não tenha simplesmente derrubado um rei ou destruído uma monarquia antiga. Talvez, na verdade, ela tenha coroado um novo Deus. Um Deus não de carne e osso, mas de ideias e ideais, cujo altar é o homem orgulhoso de si mesmo, a razão autossuficiente que exige sangue, fé e conversão. Essa nova divindade se ergueu sobre as ruínas do antigo sagrado, substituindo a cruz pela guilhotina, o altar pelo patíbulo, numa cerimônia que marcou não apenas o fim de uma era, mas o nascimento de um culto secular. O novo Deus hoje é adorado. Seus deuses são o Estado moderno. Os políticos e os partidos que, em torno do grande Deus-Estado, vivem nele como deuses menores. A Revolução Francesa, sem dúvida, trouxe conquistas fundamentais para a humanidade, os direitos universais, a cidadania, a ideia de liberdade e igualdade. No entanto, por trás dessas vitórias políticas e sociais, revelou-se uma inquietante necessidade humana que talvez não pudesse ser plenamente satisfeita pela razão ou pelo Estado: a necessidade de transcendência, de sentido e de espiritualidade. Substituir a fé tradicional por dogmas políticos, direitos humanos inquestionáveis, a soberania da nação, a supremacia da lei, foi, de certo modo, substituir símbolos. A guilhotina tornou-se o novo altar, o cidadão revolucionário o novo fiel, e a revolução um rito sagrado que exigia conversão total. Não foi, afinal, uma libertação completa do sagrado, mas uma transformação do sagrado em novas formas, menos visíveis, mas não menos poderosas. E nesse panorama, não podemos deixar de observar que, com o avanço da modernidade, a ciência também assumiu para muitos o papel de uma nova religião. A ciência se tornou uma fé cega no materialismo, uma crença absoluta nos fatos empíricos, na tecnologia e na razão instrumental, muitas vezes esquecendo que o espírito humano é mais do que dados e fórmulas. Ela promete respostas para tudo, mas às vezes falha em alimentar o anseio humano por mistério, beleza e transcendência. Aquela centelha que escapa ao controle racional e que nos liga a algo maior do que nós mesmos. Assim, a Revolução Francesa e a modernidade parecem nos mostrar que, mesmo numa era em que se gaba de ter deixado para trás os mitos e as religiões tradicionais, o homem continua a buscar um Deus, ou pelo menos um sentido para sua existência. O que mudou foi o nome desse Deus e o formato dos seus altares. A razão absoluta e o Estado laico tomaram o lugar da Igreja e a ciência moderna ocupa hoje o espaço da fé, muitas vezes sem perceber que o espírito humano não pode ser reduzido ao que é apenas mensurável e tangível. Talvez essa conclusão nos leve a refletir. A verdadeira revolução, aquela capaz de transformar não só estruturas externas, mas a alma humana, precisa reconhecer que o anseio por transcendência e pelo sagrado não desapareceu, apenas mudou de forma, e que sem essa dimensão espiritual, por mais avanços que a razão e a ciência nos proporcionem, o homem corre o risco de perder a si mesmo, sua essência mais profunda, aquela que não se entrega ao empirismo, mas que é a verdadeira fonte da liberdade, a sua mente e temperamento individual, o que faz você ser único entre todos os humanos na Terra. A religião da razão prometia luz, prometia liberdade, igualdade, progresso, mas terminou com prisões, censura, dogmas e mártires. Coroou um novo Deus, o homem, absoluto, orgulhoso e muitas vezes cego diante de sua própria vaidade. No fim das contas, talvez a pergunta mais honesta não seja: a Revolução Francesa nos libertou? Mas sim, de que exatamente? E mais importante ainda, para qual novo altar fomos levados sem perceber para adorar? Porque toda era tem sua religião, mesmo quando diz que não acredita em nada. E todo templo precisa de fiéis,
até mesmo quando se disfarça de parlamento, laboratório ou hashtag.